Algumas adaptações de filme realmente não tem nada a ver com o livro, né? Oi, gente! Eu assisti a adaptação de Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, que estreou nessa sexta-feira na Netflix, e vim contar pra vocês o que eu achei. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, comenta, compartilha esse vídeo aqui e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação. Se você não segue o Estante de Papel no Instagram, eu vou deixar aqui pra você me acompanhar por lá, porque lá a gente interage bastante. Vocês também podem acompanhar o que eu tô lendo em tempo real. Vou deixar também no box de descrições o meu link da Amazon, assim você pode comprar livros ou qualquer outro produto por lá e aí me ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Bom, como eu falei no começo do vídeo, eu assisti a adaptação da Netflix de Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo e vim comentar com vocês então o que eu achei. Eu não sou nenhuma especialista em cinema nem nada disso, eu tô dando minha opinião aqui como leitora do livro e telespectadora do filme pra dizer assim o que eu achei comparando as duas versões da história. Se você ainda não leu ou não assistiu ao filme, esse vídeo vai ter spoiler, porque eu acho que é muito difícil falar sobre essa história, ainda mais para fazer comparações sem ter spoilers. Então, se você ainda quer ler primeiro, lê, assiste, depois volta para assistir esse vídeo para ver se a gente concorda com as teorias que eu vou falar por aqui, tá bom? Bom, vou falar do livro então primeiro. Eu inclusive falei um pouquinho dele no vídeo de leituras de agosto, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Mas vou dar uma resumida nessa história aí pra gente depois fazer a comparação com o filme. Nesse livro a gente vai conhecer o Jake. Ele tá levando a namorada dele até a fazenda dos pais pra conhecer os pais dele. E ela começa o livro dizendo que está pensando em acabar com tudo, mas a gente não sabe o que é tudo. É o relacionamento, é a vida, a gente não sabe. E é ela quem vai nos contar essa história. Um ponto muito importante. No livro essa namorada ela não tem nome, a gente não sabe o nome dela. Ela recebe ligações de um homem estranho o tempo todo durante o livro, durante a viagem de carro, e esse homem fala umas coisas muito bizarras pra ela. Durante essa viagem de carro, ela esmiuça muito o relacionamento deles. É um livro quase filosófico, porque ela passa o tempo todo se questionando sobre o relacionamento, sobre quando eles conheceram, sobre como o Jake é, sobre como ela é. Em alguns momentos ela elogia ele, depois ela reclama dele, então a gente não consegue entender o que ela quer de verdade. Ele até tenta puxar assunto com ela, mas ela se desvia, ela fica muito presa às lembranças da infância dela, da adolescência, sabe? Conversa bastante com ela mesma sobre todos esses pontos e diz que ela quer acabar esse relacionamento porque ela acha que eles não têm futuro juntos, que eles não combinam juntos. Do começo para metade do livro, foi uma leitura um pouquinho mais lenta. Eu li esse livro em 24 horas porque ele realmente é muito bom, ele mexeu muito com o meu psicológico, mas essa primeira parte eu li um pouquinho mais devagar. Quando eles chegam na fazenda dos pais dele, que é exatamente 50% do livro, aí eu li de uma vez só, virei a madrugada lendo porque eu queria terminar. Quando eles chegam na fazenda, começam a acontecer muitas coisas bizarras, né? É engraçado que assim, o livro ele não tem cenas fortes ou de aventura, ou sabe, cenas super movimentadas, são diálogos. E mesmo assim, do começo ao fim do livro, através desses diálogos, a gente sabe que uma coisa muito ruim vai acontecer. Então é um livro que trabalha o tempo todo o seu psicológico para te deixar alerta. Então eu ficava muito alerta enquanto eu tava lendo, porque alguma coisa ia acontecer. E quando ela chega na fazenda, começam a acontecer várias coisas bizarras, assim. O Jake leva ela pra ver a área externa da fazenda e conta umas histórias sobre os animais da fazenda que deixam ela super mal. Depois a gente tem também, quando eles entram na casa, os pais dele não estão lá, né? Eles começam a jantar sem os pais do Jake e ela começa a questionar se eles sabiam que eles estavam lá, porque afinal de contas eles nem desceram pra conhecer ela. E ela começa a ficar preocupada com isso. Aí pontos importantes dessa fase aí deles na fazenda. O comportamento dos pais do Jake, que eles são bem peculiares, assim. A gente vê em alguns momentos que a mãe dele tem um problema, que os pelos dela caem, né, o cabelo cai. Depois ela tem tipo um problema psicológico, depois ela tem um problema na audição e isso vai mudando conforme eles estão conversando. Outra coisa que eu achei muito importante, assim, que aí eu fiquei aterrorizada, quando a namorada vê uma foto do Jake na parede e pergunta pra ele quem que é, e ele fala, você não tá reconhecendo? Sou eu. E ela tem certeza que não, que aquela criança na foto na verdade é ela. Eu só pensava assim, Deus, como que os pais dele têm uma foto dela, né? Que é muito bizarro.
E depois, quando ela desce no porão da casa, ela encontra umas pinturas muito bizarras, começa a ouvir conversa dos pais sobre o Jake, sobre o emprego do Jake, coisas que ela não sabia. E o tempo todo a mãe do Jake queria que eles ficassem e o Jake queria ir embora, o tempo todo o Jake queria ir embora. E aí quando eles estão indo embora, a mãe do Jake abraça ela e fala pra ela ter cuidado, alguma coisa assim. E aí eles voltam pro carro pra essa segunda parte, né, pra viagem de volta. E o Jake pergunta o que ela achou dos pais e tudo mais, ela fica meio perdida, não sabe o que dizer. E uma coisa que eu achei muito importante, que eu quase desvendei a história aí nesse ponto no livro. Ele começa a contar que ele tinha um irmão e que o irmão perseguia ele, que o irmão era muito estranho, que hoje eles não têm mais contato, sabe? E a namorada fica meio, né, tipo, como assim ele tinha um irmão e nunca me contou e eu não sabia disso? Então eu achei um ponto muito importante no livro também. E aí eles resolvem parar pra, sei lá, tomar um sorvete. Isso eu achei meio bizarro, porque afinal de contas eles estão no meio de uma tempestade de neve, né? Mas ok, eles quiseram parar pra tomar um sorvete e tal. A menina lá da sorveteria também fala que ela tem que ter cuidado, que ela não precisa continuar nessa viagem. Então tudo tem esse ar meio sinistro, sabe, no livro. Nessa parte eu já tava muito tensa, morrendo de medo, porque o livro tava em 80% e eu tava, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eles resolvem parar em uma escola totalmente afastada, porque o Jake queria jogar os copinhos de sorvete fora. E aí quando eles chegam lá, o Jake tem certeza que viu alguém na janela da escola, e ele entra na escola, deixando ela lá sozinha com o carro desligado. Ela fica com medo e entra na escola atrás dele. E aí começou a verdadeira parte de tensão no livro pra mim, que eu fiquei tensa mesmo, que eu fiquei ansiosa e que eu li morrendo de medo, que é a partir do momento que ela entra na escola e tinha um zelador lá dentro e ela tem certeza que o zelador matou o Jake. Então ela começa a procurar o Jake dentro da escola e o zelador começa a perseguir ela e começa a tocar umas músicas bizarras na escola, o tempo todo ela começa a fugir, se questionando por que ela tá ali, por que ela não terminou com tudo antes. Ela fala assim, eu devia ter acabado com tudo. E ela começa a fugir desse zelador e se esconde e começa a pensar várias coisas. E no meio desse monólogo dela, ela troca o eu pelo nós. E aí a gente entende que todos esses personagens, na verdade, eram personalidades do Jake. Por que eu falei que eu quase desvendei quando ele contou sobre o irmão dele? Porque eu pensei que ele tinha dupla personalidade, então que, né, ele se passava às vezes por ele, às vezes pelo irmão. Mas, na verdade, ele tinha múltiplas personalidades. Todos esses personagens foram criações da cabeça dele. E enquanto ele tá ali na escola, ele começa a falar, nós estamos pensando em acabar com tudo. E aí, realmente, o Jake, que seria, né, o eu dele realmente aparece. E ele fala, o Jake vai me matar agora. E ele morre, então a gente entende que ele se matou. O livro tem algumas cenas, alguns diálogos, onde são duas pessoas conversando desde o começo do livro sobre a morte de alguém. E aí no final a gente entende que era a morte do próprio Jake. As ligações que ele recebia, na verdade ele não estava recebendo, era ele falando com ele mesmo, né? Então ele começa a falar sobre as falhas no cabelo, que era o problema que a mãe dele tinha, sabe? Na verdade, ele conta pra gente que ele nunca conheceu essa namorada, por isso que ela não tinha nome. Ele imaginou como teria sido esse relacionamento se ele tivesse tido a coragem de pedir o número dela. Então, o livro é muito perturbador, é muito tenso, assim, eu dei 5 estrelas e favoritei pelas sensações que esse livro me trouxe, porque eu passei a madrugada acordada, depois eu fui dormir, eu sonhei com esse livro, eu fiquei tensa, eu fiquei ansiosa, eu senti medo. É realmente perturbador. Eu acordei no dia seguinte, eu queria contar pra todo mundo sobre esse livro, porque eu queria que mais pessoas lessem e sentissem o que eu tava sentindo. Já vou deixar bem claro pra vocês, acho que já ficou claro que eu não gostei do filme nem um pouco. Tanto que eu gostei do livro, eu não gostei do filme. Mas eu vou tentar explicar pra vocês as coisas que me fizeram não gostar dessa história. Quando o filme começou, o monólogo inicial é o mesmo monólogo do livro. Então eu falei, meu Deus, vai ser muito fiel, vai ser muito sensacional, eu vou amar. E a história começou a se perder. A namorada, ela tem nome no filme, mas esse nome muda ao longo do filme. A cada cena que ela aparece, o nome dela vai mudando. Então, quando ela recebe as ligações do celular dela, cada hora essa ligação aparece com um nome pra sinalizar que ela estava recebendo dela mesma, assim como no livro. Mas lá ela tem o nome. O zelador da escola, ele aparece desde o começo do filme. Isso já me incomodou, sabe? Porque hoje, assim, no livro, a gente não fazia ideia desse zelador da escola, porque o Jake conta que o irmão dele era zelador, então na verdade era ele mesmo. Mas no filme, esse zelador já aparece nos primeiros momentos do filme, ele aparece o tempo todo entre os diálogos dos personagens,
esse zelador aparece na escola, limpando a escola, passando entre os alunos, então a gente já sabe que ele existe, ele tá ali por algum motivo, então acho que isso já tirou um pouquinho o ar de mistério que eu queria que o filme tivesse. As conversas que o Jake e a namorada têm no carro, elas também são filosóficas, mas elas não fazem muito sentido, assim. No livro, as conversas que eles tinham a ver com o relacionamento, depois a gente entendia que tinha a ver com a personalidade do Jake e tudo mais. No filme, pra mim, nenhum diálogo deles fez sentido, sabe? Eles falavam sobre planetas, sobre cores, não sei, tipo, não fazia sentido pra mim. Em um momento do filme, a namorada recitou um poema ridiculamente grande de cabeça. Tudo bem, depois a gente entende de onde surgiu isso. Mas foi uma cena de 5 minutos ela recitando esse poema. Então, pra um filme, isso é muito, muito tempo, sabe? Então, isso me incomodou demais, assim, esse tempo perdido com diálogos rasos, assim, que no final do filme não fizeram o menor sentido pra história. Aí, assim, outra coisa que me incomodou, que pra mim não fez o menor sentido também. O zelador tá na escola, ele começa a assistir um filme de romance e a gente começa a assistir esse filme junto com ele, né? Ele tá assistindo pela TV, de repente entra a imagem do filme e a gente assiste essas cenas desse filme dentro do filme. Depois também a gente entende mais ou menos por que a gente assistiu isso. Porque quando eles... Aí o Jake e a namorada chegam na fazenda dos pais, a gente tem a mesma cena dele mostrando a parte externa pra ela. No filme a gente tem um cachorro que a gente não tinha no livro. Eles chegam, ela conhece os pais dele. Todas as cenas que se passam na fazenda, os personagens eles mudam de roupa, de personalidade e de idade ao longo das cenas. Isso eu achei até interessante, porque a gente entende a questão das múltiplas personalidades. Mas ao mesmo tempo, eu acho que você já está entregando o ouro pro telespectador logo de cara. Por exemplo, em uma cena a mãe dele tá jovem e o pai tá velho. No outro, a mãe tá velha e o pai tá jovem. Na outra, os dois estão super jovens. Na outra, os dois estão super velhos. Em uma outra cena, o pai fala como se a mãe já tivesse morrido. E a namorada tá ali no meio disso tudo acompanhando. Em uma cena, o Jake é o filho super amoroso. Em outra, ele é um filho super rude com os pais. Então a gente vai permeando por essas cenas como se a gente estivesse passando ao longo de vários anos, assim, na família do Jake. Além disso, como eu falei, a namorada muda de nome a cada cena. Ela também muda de profissão, de ocupação e muda a maneira como eles se conheceram. Então, quando a gente assiste aquele filme junto com o zelador, na cena seguinte, na fazenda, o Jake reconta para o pai como ele conheceu a namorada. E aí ele conheceu a namorada exatamente da maneira como o zelador assistiu no filme. Eu não sei se tá fazendo sentido, porque o filme não faz sentido, mas eu tô tentando explicar pra vocês uma ordem cronológica aí do filme. Ela desce até o porão da casa, assim como no livro. Lá ela encontra também algumas pinturas com o nome do Jake. E aí eu acho que foi onde a gente realmente pescou, assim, mais ou menos a história. Porque, como eu falei, o zelador aparece o tempo todo. E a namorada encontra na lavanderia os uniformes do zelador. Então a gente já sabe, né, que existe alguma ligação ali. Então eu acho que foi tudo entregue pra gente de uma maneira muito rápida e muito rasa. Pra tentar demonstrar mais, assim, a mudança da personalidade da namorada, quando eles estão voltando pra casa da fazenda, em uma cena ela tá falando com sotaque americano normal, de repente ela começa a falar em sotaque britânico, de repente muda a atriz que faz a namorada, daí volta a outra, pra gente entender mesmo que na cabeça do Jake ela mudava o tempo todo. Mas a minha maior decepção foram as cenas da escola. No livro, como eu falei, foram as cenas que mais me deixaram tensas e assustada, né, ansiosa ao longo do livro. E no filme, pra mim, foi uma piada, essas cenas. Porque o Jake entra na escola primeiro, atrás do zelador, ele acha que viu alguém espiando eles. E aí a namorada entra atrás dele, logo depois. E no livro, ela sente muito medo desse zelador, ela foge dele. E no filme, eles se encontram, se abraçam e se despedem. E aí ela vai procurar o Jake na escola. E aí começam as bizarrices, né? Muito aleatórias pra mim. Porque ela caminha na escola, o Jake aparece. Atrás deles aparece como se fossem dublês. Era um casal também, com as mesmas roupas e mesmos trejeitos e o visual deles.
E esse segundo casal começa a dançar. Eles começam a dançar na escola. E é uma cena de dança de uns 5 minutos, de um casal dançando pela escola. Ao meu ver, parecia que eles estavam em uma apresentação musical, como se fosse um teatro, né? Então eles começam a dançar e dançar e dançar e dançar. E no final dessa apresentação, o homem que seria o Jake morre e o zelador aparece limpando assim o cenário. O zelador guarda as coisas dele, ele veste a roupa, que era a roupa que a gente viu o Jake durante o filme todo, e entra no carro dele pra ir embora. Enquanto ele tá no carro dele, ele começa a lembrar de algumas coisas pra nos dar referência de que tudo que o Jake falou ao longo do filme eram memórias do zelador. Ele lembra, por exemplo, de uma música infantil que o Jake canta durante a viagem. O para-brisa do carro se transforma em uma tela de cinema, ele começa a ver uma animação em preto e branco pra remeter a essa musiquinha. E aparece uma animação do porco da fazenda, que é a história que o Jake conta pra namorada sobre os animais que morreram na fazenda. Esse porco que morreu na fazenda aparece em forma de uma animação no filme. E o zelador começa a conversar com esse porco, ele entra na escola e a cena final é uma apresentação musical, o Jake, como a gente conheceu no filme, com uma maquiagem pra simbolizar que ele estava envelhecido, como se ele realmente estivesse interpretando um papel em uma apresentação. Ele começa a cantar e se apresentar para as outras personalidades dele e o filme acaba. Então assim, como eu falei, eu não sou nenhuma especialista em cinema, é realmente questão de gosto, mas eu achei que esse filme não fez o menor sentido. Eu só entendi o que estava acontecendo ali porque eu li o livro, então eu entendi a história. Eu tenho uma amiga que assistiu ao filme junto com uma pessoa que não leu o livro e a pessoa não entendeu absolutamente nada sobre o filme, terminou o filme assim, muito irritada, porque não entendeu nada sobre o filme. Porque realmente, se você não leu o livro, o filme não faz sentido. Pode ser que críticos achem o filme incrível, maravilhoso e que tenha uma mensagem subliminar que eu não entendi? Pode. Mas eu, ao meu ver, acho que o filme não tem que ser super complexo pra ser bom, né? Eu acho que ele tem que trazer sensações pra gente. Se for uma comédia romântica que a gente sinta aquele, ai meu Deus, que filme lindo. Ou um thriller psicológico, a gente tem que ficar nervoso, ansioso. E eu fiquei ansiosa pra acabar o filme porque era muito ruim. Alguns diálogos eu tive que pular porque eram cenas gigantescas de diálogos maçantes que não acabavam nunca. Então eu tive que pular pra conseguir terminar de assistir o filme, mas foram 2 horas da minha vida que eu poderia ter passado lendo outro livro. Claro, eu preciso falar, a fotografia do filme, excelente. O filme todo ele é montado em 4 cenários, então também genial você conseguir montar um filme em 4 cenários. A caracterização dos atores, maravilhosa. E os atores, a interpretação deles, gente, sensacional. Porque assim, vamos pensar que eles estão interpretando os mesmos personagens com personalidades completamente diferentes a cada cena. Então, muito, muito bom mesmo. Eu acho que essa construção, fotografia, cenário e atores, maravilhosa. O que não funcionou pra mim foi o enredo. Talvez esse seja um filme pra quem gosta de materiais mais cult, pra quem gosta de filmes com psicologia, talvez sejam muito bons. Mas pra diversão, pra mim, pra diversão, realmente não funcionou, foi uma coisa maçante. Bom, pra finalizar, então, pra mim foi um filme bem tedioso, né? Onde não aconteceu nada, então foi o tempo todo a mesma linha de raciocínio. Eu gostei muito do livro por conta das sensações, como eu já falei, de medo, de agonia, de suspense. Eu esperava que o filme me trouxesse isso e ele não me trouxe. Como eu falei, talvez para quem estude psicologia, ele tenha uma linguagem totalmente diferente. Mas para mim, por diversão, que esperava sensações similares ao livro, realmente esse filme não funcionou. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouquinho mais do que eu achei do livro e do filme, dessa comparação que eu fiz. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, se gostarem eu prometo trazer mais pra vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, assinar o sininho da notificação e comenta aqui se você já leu esse livro, se assistiu ao filme, o que você achou, tá bom? Até o próximo vídeo e até mais!